Começando. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Para quem ainda não assistiu minha última aula, me chamo Daniel, sou professor de Sociologia e estamos aqui para dar sequência ao nosso conteúdo que prepara para o Enem, mas também traz aí visão um pouco mais crítica da Sociologia e, enfim, a maneira de pensar o mundo, né, como um todo. Bom, o tema de hoje é a divisão social do trabalho. É um tema que aparece muito nas provas de vestibular, nas provas do Enem, enfim, de uma forma ou de outra, né? São citados aí os principais autores, né, os autores clássicos da sociologia, que é o Durkheim, Marx e Weber, são os três que a gente chama de três clássicos da sociologia, e os três tratam desse tema da divisão social do trabalho, justamente porque é algo que, igual, conforme a gente discutiu na última aula, é algo que também aparece como novo a partir do advento da sociedade capitalista ou da sociedade moderna, né, como os sociólogos gostam de nomear esse período que foi resultado das duas revoluções mais importantes ali do século XVIII, que foram as revoluções industrial na Inglaterra e a Revolução Francesa, né? Enfim, então esse tema da divisão social do trabalho também é resultado dessa nova sociedade, né? Uma sociedade com um novo modo de produção capitalista, né? Que implica também uma divisão do trabalho. E nós vamos detalhar um pouquinho daqui a pouco o que isso significa e tentar esmiuçar aqui nessa aula como que o Durkheim, um dos autores, um desses três clássicos, né, que eu citei aqui para vocês, como que ele trata a divisão social do trabalho, porque isso era algo que deixava ele um pouco inquieto e com a necessidade de explicar o que significa isso. Bom, feito esse panorama um pouco mais geral, vamos então tentar aqui entender um pouquinho do que significa esse termo, né? Divisão social do trabalho, né? Ela está relacionada à maneira pela qual como as tarefas são organizadas e divididas no ambiente de trabalho, né? Não só no ambiente de trabalho, e aí depois mais tarde nós vamos ter a divisão internacional do trabalho, né? Se estuda bastante isso na geografia, em algumas aulas da geografia vocês vão ver, mas também está relacionado com essa divisão social do trabalho, que é o fato de que se delimita funções a serem realizadas, né? Então antes você tinha lá um artesão que fazia todo o processo de produção de uma mercadoria, né? Desde da obra-prima ali, vamos dizer, né? De pegar o couro para fazer um sapato, né? Ou mesmo um tecido para fazer uma roupa, até o trabalho final e, inclusive, muitas vezes fazer o próprio comércio, né? Produzia e depois ia vender aquele produto ou ia trocar aquele produto, né? Por algo para sua subsistência, etc. Então, com o advento da sociedade capitalista, isso muda radicalmente, né? É algo completamente distinto, porque você tem produção em larga escala, a necessidade de se ter o excedente, né, mercadoria que deixa de ser aquele produto feito pelo indivíduo para ser trocado por algo que ele necessita e passa a ser, a mercadoria passa a ser produzida por vários trabalhadores em comum, dirigido por um capitalista, vamos dizer assim, né, por um burguês, em que para ele o que importa é ter a maior quantidade daquele produto para que possa ser vendido num preço mais reduzido, inclusive, mas que no total ele vai ter um ganho muito maior, inclusive pagando os salários, etc. Ele segue tendo lucro, né? Que é o cerne ali
da sociedade capitalista. Então, faz-se necessário essa divisão do trabalho, né? Delimitar as funções, e aí grifem isso, delimitar as funções que cada trabalhador vai ter que realizar no processo de produção. Então, ao invés dele fazer, do trabalhador fazer o processo completo da produção e até da comercialização do produto, ele vai ser responsável ali por bater um prego no sapato, né? O outro vai ficar responsável por cortar o couro, o outro responsável por fazer a forma do pé, né? O outro vai ficar responsável por juntar o couro com a forma do pé, enfim, e aí você tem um produto final e que daí outro trabalhador vai fazer o comércio, né? Então você tem essa fração do trabalho, essa divisão, e aí o trabalhador que antes fazia um sapato em 12 horas, por exemplo, vai fazer 100 sapatos em 12 horas, né? Então isso significa que o processo de produção é mais dinâmico, né? É mais rápido e mais eficiente, de certo modo. Então, de forma geral, a divisão do trabalho, ela define, né, delimita e define a maneira pela qual os indivíduos dentro dessa nova sociedade capitalista se organizam com a finalidade de produzir um objeto, né, um produto, uma mercadoria. Então é um pouco isso que é a divisão do trabalho, né? Então você tem uma especialização da função muito rigorosa. Então agora você não precisa mais do trabalhador que tenha consciência do trabalho completo da produção, mas você precisa de um trabalhador que ele precisa ser treinado para uma função muito específica, né? E é isso que essa nova estrutura do capitalismo traz de novidade. Então você aumenta, como eu já disse, a velocidade por conta da repetição do trabalho, né? Então é mais veloz você ter um cara fazendo uma única função para fazer um produto, né? Como o nosso exemplo aqui é o sapato, do que ele ter que ele mesmo se segmentar, se dividir para fazer as várias os vários trajetos do produto. Não, então ele vai se especificar em uma única coisa, e isso faz com que a produção seja mais rápida, né? Isso se transforma em produtividade. Essa palavra produtividade significa produzir mais em menor quantidade de tempo, né? Então a divisão do trabalho ela aumenta a produtividade por conta dessa redução do tempo, que os trabalhadores demoram para produzir a mercadoria final e em contrapartida, na maior parte das vezes, o trabalhador não conhece integralmente o sistema de produção, né? Já que ele se torna especialista numa única parte dele. Vou pegar um exemplo recente, né, que isso existe até hoje, e que envolve a divisão internacional do trabalho. Vamos supor, para construir um automóvel, que é um dos principais exemplos, as peças do automóvel são feitas em países muito distintos, né? Uma peça é feita na China, a outra é feita nos tigres asiáticos, a outra é feita no Japão, a outra é feita em Angola, e a montagem é feita no Brasil, por exemplo, né? E aí o carro final fica pronto só no Brasil, um exemplo, na Volkswagen. E aí depois esse carro vai ser comercializado em outros países, na Argentina, por exemplo. Então você tem essa fragmentação do mundo do trabalho, né? Então, só para a gente guardar aí na cabeça, quais são as principais características da divisão do trabalho que vocês têm que memorizar, né? O aumento da produtividade. O que a divisão do trabalho leva, né? Ao aumento da produtividade, a distinção física e intelectual do trabalho. Então, aquele trabalhador que está lá na ponta, né, martelando o sapato, né, pregando o couro na forma, ele está ali no trabalho físico, mas ele não teve o trabalho intelectual de pensar aquele sapato, né? Quem pensa aquele sapato, aquele modelo, é um outro trabalhador numa outra esfera da produção, né? Então você tem essa separação
do trabalho físico, manual, vamos dizer assim, ou do trabalho concreto, do trabalho intelectual, né, da concepção do objeto, por exemplo, né, da mercadoria. E tem venda isso possibilita, né, como eu disse, o primeiro ponto é o aumento da produtividade, isso, consequentemente tem uma venda de mercadorias por preços menores, né? Você produz muito sapato em menos tempo, e aí depois a gente vai ver no Marx por que diminui o preço, né? O que é a produtividade, etc. Mas é isso, a produtividade ela acarreta na venda de mercadorias por preços menores. E, consequentemente, você cria aí uma distinção de classes sociais, né? Você tem o cara que, antes o artesão, ele era dono do seu próprio trabalho, né? Ele que era dono do seu próprio tempo para fazer o produto e, é, e era dono da sua própria mercadoria, ele mesmo produzia e vendia, né? Agora não, agora existe uma divisão aí, né? O trabalhador ele não é dono de nada, não é dono nem do seu próprio tempo e nem da sua própria força de trabalho, né? Ele vai lá, vende sua força de trabalho para um outro cara, que é o capitalista, que é o dono dos meios de produção. Mas isso a gente vai ver com maior detalhe no Marx. Mas o fato é que existem classes sociais, novas classes sociais, né? Você tem aí o nascimento de uma classe trabalhadora ou de um proletariado, nos termos do Marx, que também passa a ser um sujeito social, né? Um sujeito de socialização nessa nova sociedade capitalista. Bom, dito isso, esse é o tema da divisão, esse é um pouco do resumo da divisão social do trabalho, né? O que significa a divisão social do trabalho. E aí a gente vai entrar um pouco agora no que esses três grandes sociólogos clássicos pensam a respeito, ou como que eles tratam desse tema nas suas teorias sociológicas. E vamos hoje aqui nos limitar a falar só do Durkheim, né? Emile Durkheim. E antes disso, a gente precisa resgatar um pouquinho do que foi a última aula, do surgimento da sociologia, para contextualizar também no que o Durkheim procurava fazer com a sociologia na época dele, né? Ele foi um cara que nasceu, se não me engano, em 1858, então na segunda metade do século XIX ele nasce e começa a elaborar a teoria dele já no final do século XIX, né? 1870, 1880, ele começa a elaborar a teoria sociológica dele, muito influenciado pelo positivismo, né, pela ciência positivista, que a gente viu rapidamente na última aula com Augusto Comte, né, que era aquela ideia de alinhar essa nova ciência social, essa sociologia, a métodos científicos das ciências naturais, né, a fim de conseguir conduzir e ter uma ciência social que fosse mais exata possível, capaz de demonstrar uma certa evolução das sociedades, uma evolução natural, vamos dizer assim, das sociedades no mundo todo, né? Então, desconsidera todos os desenvolvimentos de sociedades que existem no resto do mundo, né? Seja nas tribos africanas, seja nas civilizações americanas, no caso, nas civilizações dos índios americanos, vamos dizer assim, né? Dos astecas, maias, os próprios indígenas brasileiros que tinham organizações muito próprias e passam a ter uma ideia, e aí falando mais do Augusto Comte, né, do positivismo, do kantiano, passam a ter uma ideia de que a sociedade capitalista, a sociedade burguesa, ela é uma espécie de evolução. Todas as sociedades vão chegar aqui, portanto, o nosso trabalho tem que ser o de ajudar, de contribuir para que todas as sociedades do mundo atinjam um patamar industrial, né, da Inglaterra e político da França, por exemplo, em que a classe burguesa é a classe detentora do conhecimento que é
capaz de levar o progresso para toda a humanidade. Então esse é o núcleo do positivismo com o qual o Durkheim herda, né? Ele dialoga muito com essa teoria positivista para formular a sua ciência, né? A sua ciência social. Então, e é bom saber, é bom contextualizar que na época que Durkheim começa a estudar, né, a sociedade capitalista e também ele faz viagens teóricas para estudar sociedades mais simples, né? Simples no sentido de são menos complexas, menos interfaces do que a relação, do que a sociedade capitalista. Então ele vai estudar tribos, sociedades mais ditas primitivas, né, que eles tinham essa ideia de que o que não era capitalista, que não era europeu, era primitivo. Né? Hoje a gente já desconstruiu completamente isso, a antropologia foi muito importante para desconstruir essa ideia de primitividade, né? Mas isso também é um tema para outra aula que a gente vai ver sobre os antropólogos. Mas enfim, então Durkheim também se deteve a estudar essas sociedades para tentar também identificar elementos universais de socialização no mundo moderno, né? Então, e naquele momento que ele começa a escrever, é bom que se saiba que existia muita revolta popular organizada pela classe trabalhadora, né, pelos trabalhadores fabris, pelos trabalhadores das fábricas, principalmente que tinham condições de trabalho muito precárias e terríveis, como a gente já viu na última aula. E existia a iminência de novas revoluções, né? Os socialistas daquela época escreviam que a sociedade burguesa era só uma etapa para uma revolução socialista, para uma revolução que trouxesse de fato a igualdade e a liberdade para o ser humano, né, para os homens e mulheres, e que, portanto, era necessário ter uma sociedade que fosse distinta, que não existissem classes, né? A ideia era acabar com as classes, para que então a humanidade fosse realmente livre. Então existia muita revolta naquela época, greves imensas na Europa, principalmente na França, na Inglaterra, então nem se fala, onde tinha um nível de industrialização muito alto. Teve o evento da Comuna de Paris, que foi uma experiência de algumas dezenas de dias de sociedade comunal, né? Enfim, foi uma experiência muito interessante, muito rica naquela época. Então existia, né, o espectro do comunismo que rondava a Europa, e Durkheim então escreve, o Durkheim como um representante legítimo da burguesia, né, um representante intelectual da burguesia europeia naquele momento, da burguesia francesa principalmente, elabora uma teoria também para defender um regime burguês, né, o poderio e o poder da burguesia. Então ele é um cara que tem lado, né, ele está escrevendo para defender aquela ordem e aquele progresso, como dizia Augusto Comte, para a manutenção do que estava dado. Mas, enfim, isso não significa que tudo que ele escreveu seja descartado. Pelo contrário, ele escreveu muita coisa importante, interessante, que os sociólogos utilizam, inclusive, até hoje, né, nos seus estudos, método científico, enfim, as regras de pesquisa sociológica têm uma contribuição fenomenal do Durkheim. Então, enfim, mas é bom para contextualizar que ele elabora suas teorias nesse contexto a fim de também legitimar e defender o estado de coisas, né, o estado controlado pela burguesia. Então, para ele, até para se contrapor aos socialistas, para ele a raiz do problema não era econômica, não era ali entre classes, né, o problema de uma classe ser oprimida por outra, mas sim porque existia uma fragilidade daquela nova sociedade. Então precisava de novas ideias, que ele dizia, novas ideias morais, para que a sociedade pudesse guiar os indivíduos. Os indivíduos poderiam estar perdidos,
portanto, essas revoltas e essa necessidade de fazer novas revoluções. Então, o que era necessário era ter novas ideias morais para enquadrar o indivíduo, vamos dizer assim, já que as ideias morais do feudalismo haviam sido praticamente destruídas pela Revolução Burguesa, né? Então, a visão positiva do Durkheim, positivista do Durkheim, via na divisão do trabalho, resgatando o nosso conceito que a gente estudou rapidinho agora, via ali na divisão do trabalho o meio de incentivar o que ele chamava de solidariedade entre os operários. Bom, mas como assim, né? Essa divisão do trabalho que individualiza o indivíduo, né? Deixa ele ainda mais separado daquela função que ele exerce, né? Deixa ele mais distante do produto final. Como que isso pode criar uma sociabilidade, uma solidariedade entre os trabalhadores, entre os operários? Né? E ele dizia exatamente isso. Por conta dessa nova sociabilidade que é feita dentro da fábrica, dentro das cidades, é que se vai ter uma solidariedade entre esses operários, né? Só que essa solidariedade entre os operários deve ser regida por algum conjunto de ideias morais que fosse capaz de guiar a sociedade para algo melhor, né? Para uma ordem, vamos dizer assim. Então precisaria de um Estado com regras bastante firmes que acabasse com a desordem e sempre pensando num guia de leis naturais. Então ele incentiva a disciplina, né? Tem que ter uma disciplina bastante rígida na sociedade moderna, tem que defender essa sociedade moderna, né? Em contraposição ao que ele chamava de sociedades atrasadas e primitivas, e é muito necessário que se tenha leis e hierarquia. Era isso que precisava para a sociedade. Então vou até ler um trechozinho de um livro que é muito bom, que é um livrinho que chama O que é Sociologia. Depois quem puder procurar esse livrinho, tem disponível PDF na internet, ele é ótimo. De um professor da UNB que ele escreveu, já foi na década de 90 que ele escreveu, mas ele é muito bom. E ele diz assim, né, o positivismo durkheimiano acreditava que a sociedade poderia ser analisada da mesma forma que os fenômenos da natureza. A partir dessa suposição, recomendava que o sociólogo utilizasse em seus estudos os mesmos procedimentos das ciências naturais. Costumava afirmar que durante suas investigações o sociólogo precisava se encontrar em um estado de espírito semelhante aos dos físicos ou químicos. Então sempre essa necessidade de dizer que a sociedade tem um caminho exato para seguir, né? Ele não é fruto de contradições, etc., mas ele tem um caminho a ser percorrido, exato, assim como nas ciências naturais, né? Bom, vocês sabem, né, nessa mesma época tinha Marx e Engels escrevendo e muita coisa, né, sobre a sociedade capitalista, desvendando e desnudando todas as contradições da sociedade capitalista, falando da luta de classes, enfim, era uma confusão danada ali na Europa naquele momento, em que suas ideias tinham bastante peso na realidade, porque os trabalhadores se organizavam de fato para terem mais conquistas. Mas isso a gente deixa para discutir quando for estudar o Marx, né? As origens, as fontes em que eles beberam, enfim. Mas é isso, é bom saber que o século XIX foi marcado por muitos levantes do povo, né? Luta entre as classes sociais e as maiores reivindicações eram por igualdade política, igualdade social, etc. Né? Então, existia esse contexto histórico. Bom, mas vamos lá, né? Vamos acelerar um pouquinho, que a gente já está com o tempo